Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gabriel. E hoje eu vou tirar algumas dúvidas de vocês referentes à atividade um e atividade 2 que eu tinha passado para vocês do caderno do aluno. Na correção, eu comecei a perceber que a atividade um vocês conseguiram fazer até de forma tranquila, mas na atividade 2 aquelas questões de A, H, elas, né, causaram uma certa confusão. Eu tinha colocado já especificado para vocês que era para vocês escolherem uma estação só, cada estação estava relacionada a um povo, uma civilização antiga, e vocês iriam analisar um documento histórico que a apostila deixou ali para vocês analisarem. Então, existiam gregos, egípcios, incas, romanos e chineses, se eu não me engano, são 5 estações. Eu vou mostrar para vocês, então, eu vou explicar a atividade um, a grande maioria acertou, mas vou aproveitar para falar dela, e aí a gente já fala também da atividade 2, beleza? Vamos lá? Bem, como vocês podem ver, essa atividade um, ela está dentro aí da proposta da apostila, para a gente discutir aquela grande, né, habilidade, para a gente identificar, analisar diferentes fontes, narrativas, isso não só em história, em várias ciências humanas, tá? E o nosso papel, então, era analisar até que forma a gente consegue, a partir dos documentos históricos, inferir questões relacionadas ao passado, questões relacionadas aí a cultura, né, dos determinados povos. A gente já discutiu, alguns de vocês eu tive o prazer de conhecer em sala, então aqueles que eram do grupo A, os outros eu acabei conhecendo muito, assim, pingadinho, alguns eu não vi ainda, mas aí a partir das quartas-feiras, né, a gente vai ter as nossas aulas de uma horinha, rapidinho, tanto eu vou acompanhar vocês no centro de mídias, quanto vou conseguir dar uma aula para vocês mesmo uh, pelo Google Meet. E aí lá a gente vai seguir com o nosso conteúdo, a gente está falando de pré-história, então eu vou revisar a aula desde o começo, porque eu sei que tem grupos que não chegaram a tê-la. Então, quem já teve lá do grupo A vai ter a oportunidade de rever essa aula. Quem não viu vai ver pela primeira vez. Eu vou tentar sempre deixar essas aulas gravadas, vou fazer elas pelo Meet, mas vou gravar, tentar dar uma cortadinha, editada rapidinho nelas e subir elas ou no YouTube ou deixar elas disponíveis para vocês no Google Classroom, caso vocês tenham dificuldade. Bem, a primeira atividade, vamos para ela, né? Senão eu fico falando aqui por horas. A primeira atividade, né, chamada de primeiro momento, que está lá na página 52, ela traz dois textos para vocês. Um chamado A Memória Evanescente, inclusive, né, para quem tiver dúvida de evanescente, tá aqui um glossário rapidinho, né? Evanescente é que se esvai, dissipar-se, evaporar-se, então aquilo que é muito rápido que vai embora. E aí tem um outro texto, não vou ler os textos com vocês, mas tem um outro texto que é a história do historiador. Basicamente, o que vocês deviam prestar atenção nessas atividades? Então, né, vou ler a primeira pergunta. Ó. Questão A. Qual a relação entre o título do texto 1 e as chamadas fontes e, né, ou documentos históricos? Por que o autor usa o termo evanescente para falar da memória? Explique. Deixa eu ver se eu jogar um zoom aqui, ajuda. Bem, o que você tinha que fazer aqui nesse primeiro momento? O que você tinha que, né, prestar atenção quando você leu o texto? Nesse primeiro texto, a gente observa uma situação bem específica, né? Que é uma situação onde o mestre Capistrano, né? Ele fala especificamente, o Capistrano de Abreu, ele fala especificamente de um momento em que os documentos históricos somem, né? E ele discute o quão fundamental o documento histórico é para que nós, né, historiadores, arqueólogos, para nós pesquisadores do passado, como o documento histórico ele é importante para a gente conseguir remontar o passado em si. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sabe muito bem disso, não adianta pegar um documento histórico, um documento, seja ele material, seja ele escrito, ou mesmo visual, tomar aquilo como uma verdade absoluta. A gente sabe que em história a verdade não existe, na verdade, não, a verdade não existe na verdade, mas a verdade em si ela não existe, o que existe são narrativas construídas a partir de ecos do passado. E o que são esses ecos do passado? Basicamente os documentos históricos. A gente só consegue distinguir, diferenciar, entender, compreender e acessar esse passado através de coisas. E essas coisas podem ser objetos, isso aí no campo da arqueologia, podem ser imagens, podem ser documentos audiovisuais, podem ser também relatos orais, e podem ser documentos escritos, que é o que a gente acaba mais utilizando dentro da disciplina de história, né? A gente lida muito com texto. Né? Vocês leram dois textos. O segundo texto começava a falar, né, basicamente sobre passado e memória, né? E ele discute o que é passado, o que é memória, o que é história, de uma forma bem rápida mesmo. Ele começa a mostrar para nós que a partir do momento que um historiador se mune desses ecos do passado, desses objetos, desses documentos escritos, desses documentos históricos, ele senta para escrever história, né? Quando eu falo história, ele dá o exemplo do Heródoto, que foi um grande historiador grego que escreveu aí, né, volumes de livros, que a gente chama hoje de livros, mas ele tinha relatos históricos sobre as vivências dele
em diferentes povos ali da antiguidade do qual ele perpassou, principalmente no Oriente, o Heródoto cantava isso, né? Posteriormente isso virou livros, hoje a gente chama de histórias. Mas o que eram as histórias do Heródoto? Onde ele ia, ele vivenciava aquela cultura, ele observava aquela paisagem, ele observava os objetos que estavam ali dispostos, né, a arquitetura, os costumes dessa população, e ele ia escrevendo, né? Ele fazia um papel muito mais de etnólogo, que a gente até chegou a comentar no grupo A, né, sobre etnologia, né, que é essa ciência que está ligada mesmo na diferenciação das culturas e do relato, principalmente. Mas voltando, o Heródoto é esse cara que vivenciou a experiência. Então ele viu, ele visualizou, ele comparou com a cultura dele. Então quando o Heródoto chega no Egito, ele olha as pirâmides, ele vai falar o que é, ele olha animais que ele nunca tinha visto, ele tenta associar, por exemplo, aos animais que ele conhecia. E aí ele vai escrevendo, ele vai escrevendo. Quando esse relato chega para a gente não pode tomar aquilo que o Heródoto escreveu como uma verdade absoluta. Lembrando que a verdade não existe. Aquilo nada mais é do que uma visão do qual o Heródoto teve quando viu os egípcios. E quando a gente escreve alguma coisa, quando a gente compara alguma coisa, quando a gente acha algo bonito ou feio, quando a gente acha algo normal ou exótico, a gente está imprimindo nessa opinião, nessa escrita, nessa história, a nossa vivência, tá? O nosso local no momento histórico. O que você acha de bonito hoje é uma construção histórica do que foi o ideal de beleza em determinado período e do que é o ideal de beleza hoje. Em outra cultura, mesmo nesse mesmo momento histórico, o ideal de beleza pode ser completamente diferente. Então, o historiador, quando ele passa a analisar e ele constrói uma narrativa, quando ele recolhe esses ecos do passado, que são os documentos históricos, e ele cria uma linha histórica, ele cria uma narrativa, uma história propriamente dita, ele não é uma pessoa que pode se eximir da realidade da qual ele vive. Ele vai colocar aspectos sobre a realidade dele, ele vai colocar aspectos sobre o que ele pensa, sobre a cultura dele, sobre as questões relacionadas à sociedade, sobre os aspectos econômicos, sobre toda a ideologia, as ideias que ele segue, que ele não segue, que ele gosta, que ele critica. A gente pode conseguir, às vezes, encontrar isso na escrita dessas pessoas. Então, a forma, por exemplo, como os romanos escreveram, né? A forma como os romanos falaram sobre os povos germânicos, como eles chamavam eles de bárbaros, já é uma forma de a gente conseguir observar como os romanos enxergavam esse outro povo. Então, é só um exemplo que ficaria muito mais claro quando a gente discutir sobre Roma, por exemplo, e essas questões de autoridade. Então, vamos lá para as questões de novo. Qual a relação entre o título do texto 1 e as chamadas fontes e documentos históricos? Porque o autor usa o termo evanescente para falar da memória. Quando ele usa o termo a memória evanescente, ele fala exatamente de como a memória ela se esvai, como ela vai embora, a gente esquece das coisas. E uma forma da gente não esquecer é quando a gente documenta isso. E essa documentação histórica é o quê? É a fonte que o historiador tem para acessar o passado. A gente não lembra de coisas, a memória ela se esvai. Não são todas as memórias que nós guardamos nitidamente. Às vezes só são uma sombra, uma penumbra. A gente, para guardar melhor, a gente registra. E esse registro, ele é variado, depende muito da época histórica do qual a gente está falando e depende muito do momento em si. Mas um registro histórico que todos nós temos são fotos, por exemplo. Quando a gente pega o nosso celular e faz uma selfie, a gente está registrando um momento histórico específico da nossa vida, do nosso rosto, a forma como ele vai estar, e que daqui a algum tempo é possível que a gente não lembre como a gente era quando tinha 10 anos, 15 anos. Mas quando a gente olha uma foto, uma fotografia, a gente consegue observar. Então, a memória ela é evanescente, ela é como fumaça, ela vai embora, ela rapidinho some. A gente pode até lembrar dela, mas nunca é de uma forma tão nítida, tudo bem? E aí, essa era a relação que vocês tinham que explicar na questão A do exercício 1. Depois vem a questão B. No texto, a história do historiador, as autoras afirmam que, pelo simples fato de participar de um passado realizado no presente, de pertencer ou de se projetar num determinado grupo social, seu trabalho, no caso do historiador, expressará uma historicidade intrínseca na escolha de temas, na abordagem, na leitura da documentação, no processo de reflexão convertido em texto. O que isso significa para a memória e identidade das sociedades humanas? Explique com suas palavras a partir das discussões em sala. Infelizmente, nós não tivemos grandes discussões e por isso que essa dificuldade apareceu, tá? Não se desesperem. O que vocês deveriam entender aqui é um pouco do que eu disse ali quando eu dei o exemplo do Heródoto, ou mesmo de qualquer historiador hoje. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala dos estudos sobre a história antiga, sobre os gregos antigos, nós aqui no Brasil não vamos fazer aqueles estudos que foram feitos desde o final do século XX, sabe? Estudos que foram, sei lá, 100 anos atrás, e enaltecer os gregos como os grandes exemplos
da civilização ocidental, eles são os melhores, eles são incríveis. Não, a gente não trabalha mais com essa ideia. A gente estuda, sim, esses povos, mas tentando identificar outras questões. A gente pode identificar quais são as questões que nunca foram abordadas, né? Por que a gente não vai pensar, então, ao invés de falar do vencedor, por que a gente não fala do vencido? Ao invés de falar dos imperadores romanos, por que a gente não fala dos locais que foram dominados pelo Império Romano? Será que eles foram dominados de uma forma hegemônica? Foi tudo igual? O poder do Império Romano era uma coisa só? Será que não tinham coisas diferentes? São essas coisas que a gente consegue observar. Mas a gente só chegou aqui no Brasil a discutir, por exemplo, a antiguidade, a discutir Roma, a discutir Grécia, sem todo esse glamour que se tinha lá no século XX, porque a gente vive no século XXI. Porque nos interessa hoje questões de embate, questões de alteridade, essas questões relacionadas à cultura, que para o historiador do início do século XX não precisava. Ele queria provar quem que era o topo da sociedade. E para ele era o branco europeu, então, olha, eu vou buscar essa legitimação de dizer que o europeu é o melhor do mundo, porque o grego é o melhor do mundo para mim. Vou escrever isso e se torna uma verdade. A gente tem que lembrar que o historiador que fez isso estava a serviço de uma sociedade e estava vivendo um outro momento histórico. Eu, agora, no século XXI, não vou mais usar essa ideologia de pensar que o grego é melhor do que todo mundo, porque não é. Né? Para mim, não é. Biologicamente falando, ele não é. As pesquisas mostram que ele não é. Então, o que eu posso entender dessa sociedade para, às vezes, entender a própria sociedade que eu vivo, a minha sociedade? É esse o reflexo que nós, historiadores, fazemos. E isso pode mudar completamente a forma com que a gente observa essas fontes históricas e, principalmente, como a gente escreve, como a gente vivencia essas memórias que não são nossas, né? Eu não vivi esse passado, vocês também não. Ninguém que está vivo viveu. Então, a gente conhece esses povos a partir dos documentos históricos que nós temos e dos registros históricos que são feitos a partir desses documentos. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, beleza? Então, o que você tinha que falar? É dessa posição que o historiador tem, né? De que ele não consegue se distanciar do momento histórico que ele vive, né? Ele não consegue. Ele pode tentar ser, assim, a pessoa mais imparcial do mundo. Ele nunca será. A partir do momento que ele analisa os documentos históricos e ele escreve a versão dele, ele está colocando na sua escrita parte da sua cultura, das suas ideias, do que ele acredita, do que ele desacredita. Isso que era que vocês tinham que responder nessas duas questões, tá? A gente vai discutir essas coisas ainda em aula, fiquem tranquilos. Eu sei que são muitos termos, memória, história, causa uma certa confusão. Eu coloquei alguns vídeos para ajudar vocês lá no Google Classroom. Então assistam, tem um vídeo de memória, um vídeo de história. É legal que vocês assistam, anotem as dúvidas se tiverem e a gente tira na aula. Vamos para o segundo, então, momento, que é essa parte aqui, ó, para investigar e indagar suas fontes. Essa parte de para investigar e indagar suas fontes, basicamente você ia fazer um checklist, né, de A a H, uma listinha, e você ia responder de forma até simples, não tinha nada de muito elaborado. Muitas pessoas pesquisaram sobre os povos, né, que eu acabei enumerando, que a própria apostila enumera. Outras pessoas acabaram trazendo outras informações, pesquisas mesmo longas sobre os romanos, sobre os gregos, e não era nada disso. Basicamente, você só tinha que olhar para a fonte histórica que você tinha. Então, quais são as fontes disponíveis que a apostila deu? Na estação 1, ele traz uma fonte sobre os povos, né, incas, e ele traz aí duas fontes. São duas imagens, como vocês podem ver aqui, e, né, fonte 1, fonte 2 e fonte 3, explicando um pouquinho do que é. Depois ele ainda deixava aqui disponível para vocês em links e QR codes, alguns links sobre esses quipus, né, que são esses objetos aí específicos da cultura inca. Se você escolhesse a estação 1, se você escolhesse os incas, você ia analisar esses três documentos históricos e ia aplicar esse checklist a eles. Se você tivesse escolhido o 2, você falaria dos gregos. Então, um texto bem curto aqui sobre as reformas de Solon, tá? Estação 3, você tem um texto sobre os romanos e uma imagem aqui, né, de um alto relevo da Gália, mostrando especificamente o que é. Tem aí as outras informações dele, aqui no link, né? Se você escolhesse a estação 4, você escolheria o Egito, e a gente tem duas imagens aí, né, de tumbas, então são pinturas parietais de tumbas egípcias, também tem toda a fonte aqui de onde está, a imagem para você olhar com zoom, enfim. E um texto também, uma fontezinha aqui, o 3, que é um texto bem pequenininho sobre. E se você escolhesse a estação quinta, que era a última, uma grande imagem do exército de terracota do túmulo de Huangdi, né? E aqui também links para você analisar. O que você tinha que fazer? Escolher uma dessas estações, não era para fazer de tudo. Então, digamos, eu tenho escolhido os incas, pronto.
Qual a tipologia da fonte histórica? Tipologia está ligada à palavra tipo. Qual é o tipo dessa fonte histórica? É uma fonte material? É uma fonte audiovisual? É uma fonte visual? É uma fonte textual? É uma fonte oral? Era isso que você tinha que me falar. Então aqui você pode até falar, olha, esse tipo do Império Inca é uma fonte material, mas não deixa de ser uma fonte visual, porque eu não estou tendo o Kipu na minha mão aqui, eu só estou olhando uma imagem dele. Mas se a gente fosse fazer direitinho, a gente chamaria isso de uma fonte imaginética, de uma fonte visual. Mas vamos pensar que a gente está com o Kipu aqui, com esse objeto na nossa frente. Então isso aqui é uma fonte material. A fonte 1 dos Incas é a fonte material. Fonte 2 é uma imagem, um desenho, uma representação aqui, ó. Então é um desenho, uma fonte visual. E a fonte 3, uma fonte textual. E assim sucessivamente, fonte textual, fonte arqueológica ou fonte material, documento material, fonte escrita, fonte também audiovisual, ou mesmo, perdão, audiovisual não, uma fonte visual, iconográfica, quando a gente trabalha com imagens, tá? Vocês poderiam chamar de também uma fonte arqueológica, porque não deixa de estar impresso numa parede, né, num objeto, arquitetônico, fonte arqueológica, ou seja, né, documento material, enfim. Era isso que você tinha que fazer aqui nessa questão A, era a tipologia da sua fonte que você escolheu. Por qual sociedade foi produzida? Aí você falaria, olha, foi produzida pelos incas, pelos gregos, pelos chineses, pelos egípcios. Qual a intencionalidade? Qual é a intenção de quem fez isso? Para que ela serve? É simples. Para que essa fonte serve? É para informar, é para decorar, é em contexto funerário, é em contexto de guerra, é em contexto religioso. Enfim, você tinha que. Eu não vou dar as respostas, né? É só para você olhar para a fonte e falar: olha, quem fez isso fez por quê? Fez para quê? O que é isso? Né? Então, o que é um quipu? É um colar? O que é isso? Qual a técnica empregada? Técnica empregada no fazer desse objeto, dessa fonte. Como que ela foi feita? Feita do quê? Quais são os objetos que estão envolvidos aí nisso? Se é um objeto, né? Técnica da produção dessa fonte, técnica também no registro dessa fonte, você poderia trabalhar com essas questões. E qual linguagem está sendo utilizada para essa sociedade na fonte do documento? De novo, é uma linguagem escrita, é uma linguagem visual. Vamos lá, pessoal. Por exemplo, na fonte 2 aqui dos Incas, não tem nada de escrito aqui. Aparentemente não tem nada de escrito. Né? Agora, quando eu penso numa fonte aqui 3, eu tenho já uma fonte escrita. Aqui eu já tenho uma fonte visual. F. De que maneira essa fonte ajuda a atender, perdão, de que maneira essa fonte ajuda a entender o modo de vida de um povo em uma determinada época? A gente consegue compreender alguma coisa sobre o povo que a produziu? O quê? De que modo a gente consegue? Será que olhando, por exemplo, um alto relevo como esse aqui da Galha, mostrando o pagamento de tributo, né? O que está acontecendo aqui? Quais são as imagens? Opa, perdão. O que eu consigo observar aqui com essa imagem, né? Olha lá, eu tenho um indivíduo aqui, aparentemente do sexo masculino, ele tem na mão o que seria um saquinho de dinheiro? Não sei, talvez. São coisas que a gente tem que se perguntar quando olha para a fonte. Isso não é só apenas uma mera imagem, isso não foi feito por um acaso, tem um porquê. Olha lá, outra coisa, você pode entender o modo de vida do povo, né? O que eles fazem, alguma ação que eles faziam no passado, algum ritual, enfim, não vou chegar nesses métodos. G. Qual é a relação das fontes com a forma como as sociedades eram organizadas, tendo em vista a sua tributação? É possível compreender se elas regulam a sociedade, tornando-as mais justas? Expliquem, tendo em vista suas reflexões aprendidas em outras aulas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Como eu disse para vocês, a habilidade é a mesma para filosofia, geografia, história e sociologia. Se vocês perceberem, todas as fontes estão relacionadas ao contexto do trabalho, todas as fontes estão relacionadas ao contexto do tributo. Já é um spoiler para você, só prestar atenção. E aí, na H, registrem as curiosidades encontradas durante a sua pesquisa. Essa era a parte mais aberta que vocês podiam registrar mesmo. Mas também pensando em curiosidades relacionadas a esse mundo do trabalho, esse mundo do tributo. A atividade não era simples, era uma atividade mesmo, um desafio interdisciplinar, né? Se você for olhar. Mas eu gostaria que vocês fizessem. Ó. Quem fez já me entregou, se tiver ok, beleza. Se estiver faltando 2 ou 3, me manda se estiverem faltando. Né? Depois dessa explicação, faz. O prazo vai estar estendido, está aberto para vocês fazerem. É melhor que vocês demore para corrigir, demore para, né, fazer e faça bem feito do que vocês me entreguem de qualquer jeito, beleza? Quem me entregou faltando, por favor, fazer agora, depois dessa explicação. Se ainda assim tiver dúvida, entre em contato comigo, beleza? E é isso. Espero que eu tenha aí ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Um abraço, se cuidem, fiquem em casa.
e até a nossa aula do IT, que eu acredito que seja na quarta-feira. Então, tchau, tchau.